Uns anos atrás, quando eu era um adolescente, pré-adolescente, 13 anos, 14 anos, a nossa família era uma família totalmente estruturada. Totalmente estruturada. Meu pai era um alcoólatra, violento, bravo. Talvez vocês não conheceram. Um homem que por causa da bebida, do cigarro, se tornava uma pessoa extremamente violenta, a ponto de levar a gente para o bar quando criança e nos cutucar com a ponta do taco de bilhar, de nos queimar com a bituca de cigarro. A ponto de que se um amigo dele de bar olhasse para nós e brigasse conosco, ele não hesitava de quebrar o nariz desse homem num soco ou quebrar um taco de bilhar na cabeça dele, sem problema nenhum para ele. Trabalhou em grandes empresas em Campinas, eu sou nascido em Campinas, na Bosch, na Daco, na Singer, mas toda vez perdia o emprego porque ia embriagado para o serviço e era só o encarregado falar duas palavras que ele estava pronto para levantar o encarregado do chão, para socar na parede. Um dia seguraram ele porque ele estava jogando o encarregado dentro de um tanque de esmalte, na Daco, fazia fogão antigamente, ele ia jogar o homem dentro de um tanque de esmalte. Minha mãe era uma mulher que acreditava em tudo, um sincretismo religioso terrível dentro de casa, tudo. Eu vi minha mãe costurando a boca de um sapo uma vez com o nome do meu pai dentro. Eu vi minha mãe colocando ovo num toco de uma árvore. Eu vi minha mãe fazer várias mandingas, várias crendices, benzedores e coisas parecidas. Eram muito comum na minha família, na nossa casa. Eu tinha meu pai bêbado, violento, nervoso em casa, e minha mãe desesperada manda eu ir até a benzedeira que havia na rua de casa para pedir para ela vir e ajudar ele naquele momento. E aí quando eu vou à benzedeira, ela fala assim, você vai lá, pega uma garrafa de pinga, enche a mão de pinga e benze o seu pai. 12 anos, 11 anos, isso, irmãos. E quando eu benzo ele com a garrafa de pinga, hoje eu sei, um demônio possui ele naquele lugar, ele dá um chute no sofá, o sofá estoura o sofá, estoura a porta do banheiro, estoura o box do banheiro, ainda bem que não pegou em ninguém. A nossa família era fadada à destruição. Um bairro violento de Campinas, muita droga. Com 13 anos eu já dirigia carro. Os traficantes roubavam carro e deixavam os carros assim na praça para que a gente pudesse aprender a dirigir. Arma de fogo, eles deixavam a gente usar, manusear, brincar com elas. Um dia meu pai, ele chega em casa. Ele vai para o fundo da casa. Fica quase 40 minutos lá no fundo da casa, deitado num sofá velho que tinha lá. De repente ele levanta, ele entra dentro de casa. A casa tinha um bar, né? Dentro de casa, praticamente um bar. Ele pega um folheto. Coloca em cima do bar, coloca uma garrafa de pinga e fala assim, ninguém põe a mão nesse negócio. Porque esse negócio vai mudar a nossa vida. A gente tinha tanto medo dele que a gente chegou perto daquele negócio. 2 dias depois, meu pai chega bêbado em casa, vai para o fundo da casa, e quando a gente vai pôr ele para dentro, ele olha, chamar minha mãe se aproxima, e ele diz para minha mãe assim, vai no bar, paga a minha conta, porque a partir de hoje eu não bebo, eu não fumo, a partir de hoje a minha vida vai mudar. Nós não acreditamos nele, irmãos. Meu pai fumava 5 maços de cigarro por dia. A marca era Minister. Quando a gente comprava cigarro com meu pai, a gente comprava de maço, a gente comprava de pacote. Nós ia na padaria, no bar, comprava de pacote.
E meu pai, naquela noite, ele toma essa decisão na vida dele. Sabe por quê? Porque onde ele trabalha, tem um adventista da promessa pregando o evangelho para ele, todo dia, para a glória do nome do Senhor Jesus. E um dia ele toma uma decisão na vida dele, irmãos. Uma decisão. Ele entende que a graça de Deus pode apagar tudo que ele fez, irmãos. Marcas que ficaram por anos na minha vida, na vida do meu irmão, na vida da minha mãe. Marcas que ficaram gravadas no nosso coração por anos. Mas o Espírito de Deus apagou todas elas para a glória do Senhor Jesus. A partir daquela noite, ele não bebe mais. Meu pai não bebia cerveja, irmão. Cerveja era 2 caixas, 24 garrafas, ele tomava e não embriagava. Meu pai bebia rabo de galo, bebia conhaque, bebia uísque, bebia pinga mesmo, destilada, caipirinha. Quantas vezes era roda de truco em casa e eu fazia as caipirinhas para tomar com truco lá em casa. Meu pai não bebeu mais depois daquela noite. Meu pai não fumou mais depois daquela noite. Meu pai começou a desaparecer nos sábados. Ele sumia no sábado, sumia. E minha mãe já estava preocupada. Cachaceiro, botequeiro, deve ter arrumado uma mulher para a rua. E um sábado minha mãe resolve seguir ele. Onde esse homem vai? Tomava banho para sair sábado de casa, irmãos. E a mãe segue ele. A igreja lá em Campinas, Parque Itália. Havia um terreno vazio próximo da igreja. E minha mãe ia seguindo ele. Conta ela para nós isso. Que ele atravessa o terreno vazio. Quando ele chega do outro lado do terreno vazio, na porta da igreja tem um irmão, um diácono. E esse diácono olha para o meu pai se aproximando da igreja e fala assim: paz do Senhor, irmão Francisco! Minha mãe pula do meio do terreiro e diz: irmão! E ele fala assim: eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ele convida minha mãe para entrar na igreja. E naquele sábado, minha mãe aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. A gente vem para a igreja, eu e meu irmão, e a gente vê a história da nossa família sendo reconstruída para a glória de Deus. Reconstruída. Meu pai trabalhou mais de 10 anos como pastor voluntário na região de Campinas. Meu pai foi convidado a ser pastor de tempo integral. Meu pai dorme no Senhor desde 2011, aguardando Jesus voltar com poder e grande glória. Não mais como um bêbado, não mais como um viciado, não mais como um homem violento, mas como um servo do Senhor Jesus Cristo. Um servo do Senhor Jesus Cristo. Era difícil olhar para aquele homem no púlpito da igreja, dirigindo um culto, pregando, ensinando. Era difícil. Eram muitas marcas em nós. Com 14 anos eu fui batizado com o Espírito Santo numa vigília. Primeira vigília que eu fui, recebi a oração para conseguir um emprego. E Deus me batiza com o Espírito Santo naquela noite. Com 15 anos eu desço as águas do batismo. Com 17 anos eu estou sentado no primeiro banco da igreja, meu pai pregando, e ele faz um apelo no culto para quem quer aceitar Jesus. E eu saio do meu lugar, eu me ajoelho, coloco o rosto no púlpito, no palco da igreja, e ali eu oro. Eu peço a Deus que Deus limpe o meu coração. E quando eu levanto aquela oração, eu olho para o meu pai.
Eu não vejo mais um homem agressivo, eu não vejo mais um homem alcoólatra, não vejo mais um homem viciado, não vejo mais um homem qualquer, mas eu vejo um homem de Deus para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque meu pai tomou uma decisão na vida dele. Uma decisão que mudou a história dele. Que mudou a história dele. Que mudou a história dele. Não foi fácil, irmãos. Meu pai não tomava nem fantaúva, nem guaraná de uva. Sabe guaraná de refresco de uva? Refrigerante de uva? Meu pai não tomava refrigerante de uva. Porque o gosto do refrigerante de uva fazia ele lembrar do tempo que ele era alcoólico. Quando meu pai pastoreou 2 igrejas, ele não fazia ceia no mesmo final de semana. Presta atenção nisso, irmãos. Ele não fazia ceia no mesmo final de semana, porque o cálice da ceia que ele tomava na ceia daquele final de semana, ele não poderia tomar no mesmo final de semana, porque aquilo estava dentro dele, irmãos, dentro dele. Era uma guerra, uma batalha cruel dentro dele aquilo. Mas ele perseverou fiel até a morte, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Você precisa tomar uma decisão nesta noite. Essa decisão vai mudar a história da tua vida. A história da tua vida. Talvez como aquele que ainda não aceitou Jesus, ou talvez como eu, que batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas, mas mesmo assim carregava marcas e mágoas profundas dentro do meu coração. Esta noite o Senhor quer te dar a oportunidade. Oh, Jesus te chama para uma nova vida com Ele. Ele quer te perdoar, Ele quer te restaurar, Ele quer preparar a sua vida para aquele grande e glorioso dia da sua volta. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida, para quando a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta e o anjo de Deus vier buscar os remidos, eu e você possamos estar entre eles para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas essa é uma decisão sua. Essa é uma decisão sua, irmão. Não é minha. Não é da pessoa que te convidou para estar aqui essa noite. Não é do teu pai, não é da tua mãe, não é dos teus filhos. Essa é uma decisão sua. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.